Gente, isso é um absurdo, são adultos. É uma estimulação à sexualização, a uma venda de um corpo. Isso não pode ser dado, isso é crime. Não dá. E teu filho tem livre acesso a isso. Isso não é o normal. Isso não pode ser natural. Pequena gafanhota, quero falar agora sobre uma coisa extremamente importante. Acredito que foi um dos vídeos mais indigestos que eu vi nos últimos tempos, mas extremamente necessário. Que foi o vídeo que Felca fez sobre a adultilização das crianças nas redes, principalmente aqui direcionada a Instagram, a YouTube, todos esses processos. E o que é que isso tem a ver, né, Pequena Gafanhota, com o nosso canal? Eu acredito que tem a ver com tudo. Porque a dificuldade de ter uma leveza na nossa vida, na nossa jornada, ela começa desde muito antes da gente saber o que a gente está fazendo. Muitas vezes nós somos condicionadas a fazer as coisas. E que depois que a gente passa por elas, que a gente entende que é a coisa mais natural do mundo, é que a gente começa a perceber que não é. É que a gente começa a se ligar que não deveria ser desse modo, que a gente deveria ter sido protegido, que as pessoas que estão ao nosso redor deveriam ser as pessoas que nos auxiliassem a nos sentirmos seguros conosco, para depois a gente conseguir se sentir mais fortalecido, para não ser invadido pela sociedade, que é muito FDP e diz sempre o que a gente deve fazer e como nós deveríamos ser, sobre os relacionamentos que nos são colocados e principalmente hoje, a tendência muito natural de nós sermos um produto, né? Um produto de aquisição. Então a gente adquire comida, a gente adquire maquiagem, a gente adquire coreografias, a gente adquire relacionamentos. É difícil a gente trocar. E cada vez mais a gente está se relacionando pela imagem. Já perceberam? Então a nossa relação está sendo pela imagem. Pela imagem aqui que eu estou conversando com vocês, que é um terço da minha vida, sei lá, um terço, um vigésimo da minha vida, mas que vocês me conhecem por isso. Só que isso eu já sou uma adulta, macaca véia, né? Pequena gafanhota. Que lido com as minhas questões, que sei onde eu sou, terapeutizada, que também conduzo pessoas a se sentirem bem leve com a comida e com tantas outras coisas da nossa vida, mas para uma criança em formação, ela não vai ter esse limite do que é ela, o que é o outro, do que ela precisa ser e do que ela quer ser. E quando a gente traz essa questão do vídeo do Felca, eu sinto que é uma das coisas extremamente importantes para nós, enquanto seres humanos, refletirmos e do acesso e da gente entender que sim, tem que rolar um público e um privado aqui. Eu fico assim, perplexa com as pessoas que elas esquecem que a partir do momento que você coloca na rede, não tem como sair mais. A partir do momento que eu pego um nudes meu e boto no zap pra alguém, e se esse alguém a gente terminar? Quem me garante? Como eu posso confiar que essa pessoa, ela não vai utilizar isso em outro e qualquer espaço? Será que eu, daqui a 30, 40 anos, vou estar ok de ver essa imagem, esse corpo em outro local? Isso é de foro íntimo, é meu. O que tem mais sagrado em mim é meu corpo. E já perceberam o quanto a gente é machucado e a gente é estimulado a vulgarizar ele? E uma das coisas que ele trouxe aqui foi a de Camilinha. Eu vou colocar para vocês terem ideia e perceberem mais ou menos o que é que ele colocou aqui, tá? A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que piore. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi!
Oxi! É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Tá com muita fome, não. Eu já fui comer 2 minutos. Obrigada, negra. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô, imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando: vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e tenho 14. Vocês vão fazer 15 quando, vocês? Primeiro de dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então tu só faz 15 anos que E vem. ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar. Gente, isso é uma coisa assim que me consome muito, vocês não fazem ideia, porque quando a gente fala sobre isso, é sério, eu tô vendo aqui com vocês, eu já vi uma vez, mas é um negócio que eu não consigo falar sem embrulhar. Eu tô falando muito sério, porque como eu atendo, a maioria das pessoas são mulheres, já atendi crianças, não atendo público em vulnerabilidade, na maioria dos casos, mas como eu atendo pessoas que querem parar de comer suas emoções, existem muitos casos de abuso sexual, de violência sexual, de sexualização, inclusive que chega a uma compulsão sexual também por conta desses traumas. Então, ver isso é ver um prognóstico do que eu trabalho, sabe? E isso é de uma violência existencial que ela é muito, muito, muito profunda e que não tem cura. A pessoa só repara a vida inteira. É um toque, é um olhar, nossa, eu fico porque é muito pesado isso, sabe. A quantidade de sensatas que eu já escutei, que são anos de trabalho, de acolhimento, por serem objetos desde sempre. Né, por estarem a serviço, por não terem a não poderem, sabe, ter o seu foro íntimo, ter a sua intimidade preservada e ser exposta sempre ao que os outros querem, ao que os outros desejam e ao que vai proporcionar. Então essa questão da Camilinha, ela é uma representação de tantas outras e de coisas que a gente não faz ideia, mas que existe no sistema da internet. A gente não pode negligenciar, né? Todo mundo, meus filhos ficam revoltados comigo porque eu só deixo 2 horas, eu bloqueio aquilo outro. Mas essa exposição, vocês têm que entender se não é saudável pra gente, como é que a gente acredita que isso pode ser saudável para uma criança? Como é que a gente tá num nível de falta de responsabilidade que faz com que as pessoas não consigam enxergar que isso está formando no ser humano a compreensão dela de sujeito, a compreensão dela de relação. Se ela cada vez mais é o que ela aparenta e ela ganha reforço positivo por isso, ela ganha dinheiro, ela ganha acesso, ela ganha viagem, ela ganha saúde. Por ela estar sendo exposta, o que faz ela entender que esse nível de exposição, de intromissão, de falta de ter o que é dela, o seu abrigo, a sua reserva, é um problema. Ela não vai conseguir identificar isso.
ela vai cada vez mais entender que quanto mais exposto, melhor. Só quando a gente expõe, a gente fere. As nossas vísceras expostas, elas criam doenças. E as doenças emocionais, quando a gente se coloca nesse lugar de objeto, ela é muito nefasta. E não é só naquele momento. Aquele momento não é o problema. As suas consequências quando ela estiver adulta. Isso tudo foi mostrado para ela depois. Quando ela quiser sonhar e ter uma família, e ter um filho, talvez, e ela querer concretizar isso, e esse passado que não precisava existir, por a necessidade social da visibilidade a qualquer custo, a qualquer preço, inclusive retirando você de você, para que você seja o que as pessoas esperam de você, vai gerar consequências que nessa idade ela não tem como ter um repertório para saber. Muitas vezes eu tenho que orientar adultos sobre isso. Imagine crianças. Se esses adultos, eles não são seres perversos, que são seus pais, eles não têm noção do que é isso. Que causas e condições fazem com que esse adulto entenda que isso é ok? A gente precisa perceber o como hoje a falta de recursos, o como hoje a falta de acessos acabam também priorizando isso como algo de normal, apesar de não ser natural. Percebe? Então, a vulnerabilidade social ela estimula isso, minha gente. A necessidade por sair de uma escassez extrema também coloca isso. É muito fácil a gente apontar, né? Se não for um distúrbio de perversão, que a gente precisa coibir e que a gente precisa parar, mesmo, é muito fácil a gente apontar. Mas que causa e condições entendem e faz com que esses responsáveis eles coloquem seus filhos nesses lugares? Que falta de esclarecimento. Sermos desclarecidos. Às vezes essas palavras existem, eu tô assim, mas não termos esclarecimento sobre as coisas é um excelente pano para manga. Para que a gente reforce o sistema danoso. E vocês não fazem ideia do quanto isso pode ser utilizado por pessoas que são pedófilas. Uma ginástica que você coloca sua filha de maiozinho para ficar andando e fazendo coisas. E você mostrar e achar que é muito bonitinho. Pode o pedófilo estar se masturbando com isso. Ai, Camila, que horror. Sim. Eu não ando de biquíni, nem ando de calcinha e sutiã no meio de uma praça. Por quê? Eu vou colocar minha filha de top e biquíni no meio de uma internet. Ou meu filho, sem blusa, para poder aparecer. Por quê? Porque eu preciso, para existir, mostrar que eu tenho uma barriga tanquinho na internet. Porque a primeira beleza que tem que chegar é o meu procedimento estético. E não o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, a minha integridade. Isso não é o normal. Isso não é o natural. Isso é o estimulado. Por adultos para crianças. Quantas vezes eu tô aqui, Bibica começa a escutar uma música, daqui a pouco, quando eu olho, o algoritmo traz uma música que, meu Deus do céu. Eu faço Bibi e passa que não é pra tu. Por quê? Porque não é pra você. Quando você for mais velho, você vai saber. Esse conteúdo não é pra criança. E aí vem aquelas as músicas de crianças que são reboladas. Eu faço Bibi rebolar, não pode. Por quê, mãe? Porque isso é para um movimento de adulto, não é de criança. Por quê? Porque isso é um movimento feito para adultos, não para crianças. Quando você for adulto, é o que você faz. Em locais reservados, em ambientes reservados. Mas assim não. Porque adultos vão olhar para você de outra forma que não seja uma criança. E agora você precisa ser uma criança. Você tem o direito de ser uma criança. Não tirem o direito de eles serem filhos, de eles serem crianças.
porque te tiraram o direito disso. E é por isso que hoje você tem tantos sofrimentos. E vocês sabem disso. Quantas dores a gente tem porque quiseram atropelar nossa infância, quiseram atropelar nossa adolescência, quiseram atropelar nossos limites. Quantos? 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 Que a gente hoje tem que reparar, porque são marcas que a gente tenta se curar, mas de vez em quando a gente recai nelas. Já perceberam? Então, assim, vocês não fazem ideia do quanto eu relutei pra fazer esse react. Porque é muito difícil falar, mas eu, escutando o Felca algumas vezes, eu entendo quando ele fala como é indigesto, mas a gente precisa trazer. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, para que a gente reflita de forma responsável o que é isso. Porque muitas vezes a gente não consegue ter um café sensato e uma conversa sensata sobre essas questões. E a gente precisa começar a enxergar e a honrar tudo aquilo que nos foi feito pra gente não passar adiante. Beleza? Vou continuar. Vou falar do caso da Camilinha aqui, que eu acredito que esse é o mais importante, pra gente continuar, certo? Mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo? É, né? É. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem. Cara, vocês entendem que existem adolescentes que querem ver a realidade e são influenciados por ela. É essa influência de sexualização que você quer ter nos seus filhos? É essa influência dessa sexualização, desse desproteger que você quer ter? Dessa adicção de relacionamentos vazios que você quer propagar? Desse estímulo de dor que você quer gerenciar? E mulheres, que a gente é tão ferrada na sociedade por isso, galera. Não, pequena gafanhota, não. Por que trazer que é bonito dançar desse jeito, ou se vestir desse jeito, ou ter a maquiagem desse jeito? Não, não faz isso com eles. Por que trazer essa falta de acolhimento com o garoto? De suas emoções, de suas necessidades, de seu acolhimento, de ser respeitado por expressar carinho, vontades, desejos, pedir colo, ser segurança. Não. Relacionamentos saudáveis não se dão do que você deveria ser, mas sim pelo encontro que a gente tem. Quantos relacionamentos vazios vocês estão vivenciando hoje porque não tem a disponibilidade de se encontrar? Porque a performance ela é maior, porque o cabelo ele é mais vivo, porque você não me pisar o que é importante. Não, não deixa adolescentes verem isso. Adolescentes estão indo para o mundo para organizar. Deixa eles terem a idade que eles têm que ter. Porque isso daí, nem adulto deveria experimentar. Quantas pessoas dizem que estão tudo bem com isso e de noite choram com medo da solidão e não conseguem usufruir da solitude? Porque solidão é medo de ficar sozinho. Solitude é entender que você consegue desenvolver a sua vida e que acompanhado seria massa, mas você não vai receber qualquer coisa para estar. Entende? Vamos nessa. É osso, viu, galera? É muito pano pra manga. Muito pano pra manga. Existem por qualquer motivo, mas existe também nesse público
Homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila, ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as... Olha o que ela tá fazendo. Olha as bebidas que estão ao redor. Olha a cara da menina que tá do lado. Com certeza não tá em CNTP, né? Condições de temperatura normal e pressão. Olha a cara dela pro cara, pra quem tá filmando, né? Então, totalmente alienada do que tá fazendo. É notório que ela não tá tendo ideia da exposição que ela tem. Ela só tá fazendo porque ela tá recebendo coisas bacanas por isso. E olha o garoto e o constrangimento do garoto e a coibição do garoto para algo que instintivamente ele vai sentir, principalmente numa jorrada de hormônios aos 14, 15 anos de idade. Nós não estamos nem falando de 17, 18. Estamos falando de uma adolescência que acabou de iniciar. E olha o que eles estão sendo expostos e promovidos a estimular. 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a Gente, isso é um absurdo, são adultos. É uma estimulação à sexualização, a uma venda de um corpo. Isso não pode ser dado, isso é crime. Não dá. E teu filho tem livre acesso a isso. Isso não é o normal. Isso não pode ser natural. Isso não pode ser naturalizado. E qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer momento, que é o que foi colocar lá depois, eu não vou me estender muito, mas no final tem um momento que uma psicóloga fala que é super arretado, que vocês vejam até o final. Tem um momento que ele traz perfeitamente, assim, que ele diz, se vocês não querem, isso é mais sobre mim, não vejam, mas vejam, porque o posicionamento dele é fantástico. Trazendo, né, essa questão de que usernames serão vistos como CPF nomes, e trazendo todo mundo que tá dizendo que ele estava estimulando essa sexualização e essa pedofilia, que não foi, ele foi para fazer isso, apesar dele ter explicado. E tem outro momento também aqui que ele traz a questão do que ele vai fazer com tudo isso, mas isso é crime. Isso tem que ser denunciado. E ele mostra aqui também, em outro momento, a questão do como o Instagram, ele faz uma conta em 5 minutos e ele, no instante, o algoritmo dele consegue ser estimulado para trazer esse tipo de conteúdo para pedófilos. E observem que não é no obscuro da internet. É no aqui, é onde seus filhos podem acessar. Certo? menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida, vira atração, com direito a ângulos especiais. Por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa tão. Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é isso? É. Vai! Olha a cara dela. Vocês entendem que isso é quase um estímulo à venda? Ela não quer fazer isso, ela tá de saco cheio de fazer isso. E ela vai rebolar. Entendem? Que isso é um estímulo à comercialização desse corpo infantil. 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você: enquanto ela dança,
Para onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto para um público. Aos 17 anos, a Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios, com pós-operatório enquanto ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. Bota. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você estava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança, adultos que sabem como adultos pensam, para limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico, tudo pelo número. Um dos piores casos de adultização, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Dá pra se dizer assim, a criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, pra culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era... Vou parar porque eu vou trazer só a questão da Camilinha, mas ela também é super importante, é quando ele faz a questão de que a mãe começou a perceber os estímulos e começou a fazer exatamente o que o público pedófilo pedia nas redes. E aí ele vai trazendo todo o processo, como é que eles funcionam, como é que eles se comunicam, os comentários que eram basicamente de pedófilos, ele traz o porquê são de pedófilos. Então assim, gente, quem não viu ainda, veja. É de extrema relevância social. É muito importante a gente se ligar nisso. É extremamente indigesto, sim, mas extremamente necessário. E eu só digo a vocês que a gente precisa parar de negligenciar que a internet, ele é um mundo e ele foi feito para adultos, não foi feito para crianças. Ele é adequado a crianças, mas ele não foi feito para criança. Então, quanto mais a gente conseguir enxergar isso, melhor vai ser pra gente. Se pra gente é difícil sair do celular por um tempo, imagine pra criança. Então, a responsabilidade é nossa. De nos podar, entender que existe vida para além disso, como também de fazer com que as crianças não percebam essa dependência, porque elas já foram inseridas nesse ambiente. Não somos produtos, somos pessoas. Nós temos o direito de existir, para que depois a gente não ache que nós temos que ser sempre adequados. E estamos sempre vivendo em processos de troca. A conversa sensata, ela surgiu para justamente isso, né? Esse YouTube que eu tô começando agora, ele surgiu para justamente isso. Para que a gente aprenda que nós não somos produtos. Que rótulos foram feitos para produtos e não para as pessoas. E é isso que eu desejo com esse vídeo, que a gente reflita, que a gente pense, que a gente enxergue, principalmente, o quanto isso é construído e é dado pra gente desde sempre. O quanto isso sim gera adoecimentos e reparos, que não haverão curas. Haverão reparos ao longo da jornada, porque se a gente se coloca nesse lugar, se tiram a gente do momento que a gente deve presenciar e vivenciar, crianças serem crianças, adolescentes serem adolescentes, adultos serem adultos, idosos serem idosos.
O adoecimento ele vem. Por isso que é feito o Jack Stripador por partes, por isso que a gente faz o que dá para usufruir do que deseja. Por isso, cada vez mais, nós mulheres temos que entender que magro não é elogio, gordo não é defeito, que a gente não é as curvas que nos sobram, que nos faltam. Porque se a gente não começar a combater isso e a promover um ambiente onde você seja maior do que o que você precisa ser e ter, mais adoecimento vai existir, né? Claro que eu vou ganhar muito dinheiro com isso, eu trabalho com isso, maravilhoso, mas eu prefiro ser um pouquinho mais lisa e não ganhar dinheiro com esses adoecimentos sociais, e sim com coisas que a gente consiga auxiliar, né? Mas brincadeiras sordas à parte, é isso, galerinha do bem. Vejam, vou deixar o link do Felca aqui com vocês na descrição. Muito importante. Ele foi muito responsável em tudo, de não propagar canais, de não propagar essas coisas. E vejam até o final. Vejam quando a psicóloga fala, vejam quando ele fala no final do vídeo, que é de extrema valia. E é isso. Um cheiro para vocês. E até o próximo react. Lembrando que eu estou aqui, sim, minha gente. Eu tô tão assim, né? Que eu esqueci, dá um like se você gostou do vídeo, comenta como é que você se sentiu vendo ele. Se inscreve no canal, vai ser muito feliz pra gente saber, né, que vocês estão aqui, conversem, eu gosto, é uma conversa sensata, então é pra gente conversar, não é palestrinha, né, não é monólogo, né. Então trago aqui como é que se vocês já viram o vídeo, se vocês não viram, como é que vocês se sentiram, como foi que vocês enxergam, se vocês são contra, se vocês são a favor, se vocês acham que é besteira, se vocês não acham. E toda terça e quinta temos vídeos novos aqui no canal, viu? Um cheiro pra vocês.